O objetivo na ótica é classificar as imagens formadas por esses instrumentos. Os espelhos formam imagem por reflexão, as lentes formam imagem por refração da luz, e a gente vai caracterizar as imagens formadas por esses instrumentos. E a gente vai caracterizar essas imagens em três aspectos. O primeiro aspecto da classificação é quanto ao tipo da imagem. E a gente pode ter imagens de dois tipos, imagens reais ou imagem virtual, tá? A imagem real ela é definida como aquela imagem formada pelos raios refletidos, refletidos quando a gente está falando de espelhos, ou refratados quando a gente está falando de lente, tá? E a imagem virtual ela é formada pelo prolongamento dos raios refletidos ou dos raios refratados. Depende, de novo, se a gente está falando de lentes ou espelhos. Ó. Nos espelhos, as imagens reais se formam na frente do espelho, do mesmo lado do objeto. E nas lentes, as imagens reais se formam atrás do objeto, tá? Do lado atrás da lente. Tá? Então a ideia é a seguinte: se tu tem um espelho, temos aqui um objeto na frente do espelho. Não importa qual é o tipo do espelho, se é côncavo, convexo, tá? A gente tem ou plano, tanto faz. A gente tem aqui um espelho, beleza? E aqui eu posiciono na frente desse espelho um objeto, ok? A imagem real para espelhos é aquela imagem que se formará do mesmo lado do objeto, tá? Vai se formar do mesmo lado do objeto. Por enquanto eu não estou nem preocupado aí se é maior, menor, igual, ok? A imagem real vai se formar do mesmo lado do objeto. Já a imagem virtual nos espelhos, tá? Já a imagem virtual nos espelhos, então aqui é uma imagem real, ela se forma atrás do espelho, ok? Então a parte da frente aqui, do lado oposto do objeto. Então aqui eu tenho uma imagem virtual para espelhos. Para lentes a lógica muda, tá? Eu tenho aqui o eixo. Depois vocês vão entender melhor tudo isso que eu estou desenhando aqui, pois eu só estou mostrando o que vai acontecer. Eu tenho uma lente aqui, tanto faz se é convergente ou divergente, por isso que eu vou botar xzinhos aqui. Não estou classificando ainda como convergente nem divergente. Eu tenho aqui um objeto, tá? Temos aqui um objeto. Para lentes, o lado real é o lado oposto ao do objeto. Pode ver que isso aqui muda. Então aqui se formou uma imagem do outro lado da lente. Na verdade, essa imagem tem que estar de cabeça para baixo, perdão. Tá? A imagem real vai se formar do outro lado da lente. Tá? E a imagem será virtual se ela se formar do mesmo lado do objeto. Então aqui eu terei uma imagem virtual. Tá? Então exatamente como está escrito aí no quadro de destaques. Para espelhos, o lado real é o mesmo lado do objeto. Para lentes, o lado real é o lado oposto ao do objeto. E para a imagem virtual, os espelhos, o lado virtual, a imagem virtual se forma atrás do espelho, do lado oposto ao objeto. Tá? E para lentes, a imagem virtual se forma do mesmo lado do objeto, ou seja, na frente da lente. Então, essas características ficam trocadas, a gente tem que ficar bem atento nessa diferença aí de lentes para espelhos. Mas imagem real, imagem virtual. Imagem real formada pelos raios de luz de verdade. Imagem virtual formada pelo prolongamento dos raios. Conforme a gente vai começar a fazer os desenhos depois, tu vai começar a entender o que é os raios de verdade, o que é o prolongamento dos raios. Tá? Aí é a primeira classificação. Depois a gente vai ainda classificar as imagens quanto à orientação e o tamanho. Tá? Vocês estavam vendo ali que eu estava desenhando algumas imagens de cabeça para cima, outras imagens eu estava desenhando de cabeça para baixo. Tá? A imagem direta ou direita, dependendo aí como tu vai preferir falar, os dois servem. Tá? A imagem direta é aquela que possui a mesma orientação do objeto. Ou seja, se o objeto está de cabeça para cima, a imagem está de cabeça para cima. E a imagem invertida é justamente aquela imagem que aparece com a orientação invertida em relação ao objeto. Se o objeto está de cabeça para cima, a imagem está de cabeça para baixo. Olha só, isso aqui é importante. Ó. Toda imagem real é obrigatoriamente invertida. Então, se a imagem é invertida, ela com certeza é real. E se a imagem é direta, ela é com certeza virtual. Tá? São características associadas.
Só existe virtual direta e só existe real invertida. Não existe mistura dessas características. Não existe, por exemplo, real direta. Tá? Por isso, inclusive, que eu desenhei aqui. Ó, nesse desenho que eu fiz aqui, todas as imagens reais estavam de cabeça para baixo. Todas as imagens virtuais estavam de cabeça para cima em relação ao objeto. Tá? Então essa é a segunda classificação. Temos que classificá-la como direta ou invertida. Depois isso vai começar a aparecer nos espelhos, vai começar a aparecer nas lentes, tu vai ficar bem acostumado com essa nomenclatura. E a última classificação é quanto ao tamanho, né? Alguns espelhos, algumas lentes produzem ampliação da imagem em relação ao objeto, a gente vai chamar da imagem maior, tá? Então a imagem foi ampliada em relação ao objeto. A imagem pode sofrer redução em relação ao objeto, então a gente vai chamar de uma imagem menor. Ou então a imagem pode não ser nem ampliada nem reduzida, ela pode manter o mesmo tamanho em relação ao objeto e a gente vai chamar de imagem igual, ou seja, possui a mesma altura, o mesmo tamanho do objeto. Então essas são as três classificações. A gente tem que classificar real ou virtual, direta ou invertida, maior, menor ou igual. E isso vai começar a aparecer já de cara quando a gente falar do espelho plano, que é o nosso próximo tópico. O primeiro instrumento que a gente estuda na ótica é o espelho plano, porque ele é o mais comum aí de a gente usar no nosso dia a dia e também porque ele é o mais facilzinho, ele forma só um tipo de imagem, tá? O espelho plano, pessoal, para já começo de conversa, desde o início, tá? Se tu quer lembrar das características das imagens do espelho plano, é só tu lembrar o que tu vê todos os dias na frente de um espelho, tá? O espelho do banheiro aí, quando tu acorda para escovar os dentes, te pentear, te arrumar para sair, é um espelho plano. Nesse espelho tu sempre te vê de cabeça para cima, né? Tu sempre te vê com a imagem direta. Então se a imagem é direta, ela é obrigatoriamente virtual. Lembra disso, isso é importante. Ela é virtual, ela é direta. E o espelho plano, pessoal, é um espelho plano que não amplia e nem reduz a imagem em relação ao objeto, ou seja, mantém a imagem sempre do mesmo tamanho. Então o espelho plano sempre formará uma imagem virtual, portanto, do outro lado do espelho, atrás do espelho, né, direta e igual. Então a ideia é a seguinte, ó. Como é que um espelho forma imagens por reflexão, tá? Tem uma manhãzinha muito tranquila para tu determinar uma imagem em um espelho. Vamos supor que aqui eu tenho um ponto P, tá? Vou até destacar esse ponto P. E ele está a uma certa distância D aqui do espelho. O ponto P é o meu objeto. Então já se acostumem com essa nomenclatura aqui, ó. A distância do objeto até o espelho eu vou chamar de DO, distância do objeto ao espelho. Algumas bibliografias chamam essa distância de P, tá? Eu prefiro chamar de DO porque fica mais fácil de associar. Distância do objeto até o espelho, tá? É uma linha reta do objeto até o espelho. No caso, o objeto é um pontinho só, tá? Não me interessam as dimensões. Como é que eu faço para determinar a imagem do objeto em relação ao espelho? É só pegar esse DO, pessoal, e dobrar ele lá para dentro. Dobra ele lá para dentro do espelho. Tá? E aí eu encontro a imagem. Na mesma linha, puxa uma linha reta, vocês estão vendo aqui, ó. Puxa uma linha reta do objeto até o espelho, tá? E dobra essa distância lá para dentro do espelho. Essa distância do espelho até a imagem a gente chama de DI, tá? Chamamos de DI, distância da imagem até o espelho. Tá aqui o objeto, ó. Então é só pegar essa distância DO e dobrar em linha reta lá para dentro do espelho. Pode ver que a imagem P' aqui, tá? Do ponto P, está na mesma linha, está alinhada com o objeto e a mesma distância em relação ao espelho. Isso é uma característica que o espelho plano também sempre vai te dar. No espelho plano, pessoal, a distância do objeto até o espelho será sempre igual à distância da imagem até o espelho, tá? Sempre, sem exceção. Por isso que o espelho plano mantém a sensação de profundidade. Por isso que quando tu olha pelo espelho plano, tu consegue ter noção de que objetos estão mais próximos do espelho plano, que objetos estão mais distantes do espelho, tá? Ele mantém a noção de profundidade. Como toda a imagem em espelhos, ela é formada por reflexão,
Tá? E aí, para mostrar como é que se forma imagem por reflexão, eu simplesmente peguei dois raios aqui, ó, tá? Que saíram do ponto P. Pegamos dois raios que saíram do ponto P. Um raio que foi reto em direção ao espelho e bateu 90 graus ao espelho. Né? Lembra que as leis de reflexão dizem que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então o raio foi, incidiu no espelho e voltou pelo mesmo caminho, ele bate e volta. E aí eu prolongo o raio lá para trás. A gente faz o prolongamento desse raio lá para trás, tá? E vocês podem ver que vai dar uma linha reta para trás. E depois um segundo raio, né? Toda a imagem, para formar a imagem, eu sempre vou precisar de dois raios, se eu quiser usar os raios, né? No espelho plano eu não vou precisar usar os raios, é só pegar essa distância e dobrá-la para dentro do espelho, tá? Na linha reta. Mas, só para mostrar de onde é que veio, como é que a lei de reflexão se envolve na formação de imagem do espelho plano, tá? Eu uso um segundo raio. Eu sempre preciso do encontro de no mínimo dois raios. Em qualquer espelho, em qualquer lente, para formar a imagem, eu preciso do encontro de no mínimo dois raios. Então já fiz o raio 1 aqui. O raio 2, pessoal, é esse raio aqui, ó, que sai do objeto, vai em direção ao espelho, em qualquer direção, e incide com um certo ângulo e reflete com o mesmo ângulo. Olha aqui, ó. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. E aparece aqui o raio refletido. Esse raio refletido eu prolongo lá para trás e eu estou vendo que ele vai encontrar o outro raio prolongado aqui, ó. No encontro desses dois raios que eu prolonguei, que refletiram no espelho e eu prolonguei lá para trás do espelho, se forma uma imagem. Essa linha tracejada, pessoal, é o que a gente chama de prolongamento do raio. Tá? E se a imagem foi formada por prolongamento do raio, ela é virtual. Tá? Ela é uma imagem virtual. Tranquilo? Então, pessoal, espelho plano é bem tranquilo. Ele sempre formará uma imagem virtual direta e igual. A distância do objeto até o espelho será sempre igual à distância da imagem até o espelho. Então, é só pegar a distância do objeto ao espelho, dobrar lá para trás, né? Pegar essa mesma distância e botar lá para dentro do espelho, tu vai achar o DI e tu acha a posição da imagem. Formação de imagem em espelho plano é uma barbada. Muito, muito tranquilo. Eu não preciso nem usar os raios. Isso vai mudar de figura nos espelhos côncavo e convexo. Mas espelho plano está liquidado a formação de imagens. Era isso. Ainda dentro do espelho plano, a gente não vai falar agora de formação de imagem, a gente vai falar de um outro conceito que é o campo de visão. Ou seja, como determinar o campo de visão de um observador em relação ao espelho? Ou seja, que objetos ele consegue enxergar no espelho a imagem formada, tá? Acompanha como é que se faz, como é que se determina o campo de visão. Eu tenho aqui na figura um observador que eu representei aqui, esse aqui é o olhinho, esse é o observador, tá? E aqui existe uma certa distância, embora o espelho termine aqui, ó, deixa eu dar um zoom, embora o espelho termine aqui, existe uma certa distância em linha reta com a linha do espelho aqui, ó. Não é para puxar essa linha aqui, tá? É uma linha reta perpendicular ao plano do espelho. Perpendicular ao plano do espelho. Essa distância aqui, tá? Até vou marcar ela bem, eu não tenho régua aqui, mas vou marcar ela como um retângulo, ó. Essa distância, pessoal, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar ela e dobrar lá para trás. Então pega essa distância aqui e dobra ela, bota ela lá para trás. Com isso eu descobri aonde o observador estaria se estivesse dentro do espelho. Então marca esse ponto aqui. Esse ponto é o observador como se ele tivesse dentro do espelho, tá? Desse ponto que eu localizei aqui, respeitando a mesma distância D, eu vou puxar duas linhas. Eu vou puxar uma linha do observador lá dentro do espelho que passa por uma borda do espelho, tá? E vou puxar uma outra linha. Opa, essa linha não ficou bem na borda. Eita, coordenação. Aqui, ó, bem na borda. E vou puxar uma outra linha do observador, lá do ponto, passando pela outra borda do espelho, pela outra extremidade do espelho. Vocês estão vendo que essas duas linhas estão formando aqui uma região
tá? Entre elas, deixa eu até alinhar aqui, só um pouquinho, que isso requer um pouco de paciência e precisão. Aí. Muito bem. Eu criei aqui uma região, que eu vou até destacar. Eu criei essa região entre as duas linhas, tá? Isso aqui é o campo de visão deste observador. Aqui. Este aqui é o campo de visão deste observador. Ou seja, o que isso significa? Qualquer objeto que eu colocar dentro desta região aqui, tá? O observador vai enxergar a imagem formada pelo espelho. Tá? Então, se eu colocar um objeto aqui, ó, como ele está dentro do campo de visão, tá? Coloquei ali um círculo, um pontinho, esse observador vai enxergar a imagem. Se eu colocar um objeto aqui, o observador enxerga a imagem. Coloquei um objeto aqui, enxerga a imagem. Coloquei um objeto aqui, enxerga a imagem. Coloquei um objeto aqui, não enxerga a imagem. Tá? O observador não enxerga a imagem desse objeto. Coloquei um objeto aqui, fora do campo de visão. O observador não enxerga a imagem. Tá? Aqui não enxerga a imagem. Só objetos que estão dentro dessa região sombreada aqui que eu estou riscando formará uma imagem que este observador aqui consegue enxergar. Tá? Então isso é o campo de visão de um observador em relação ao espelho. Depende da posição do observador, depende das dimensões do espelho. É só fazer esse procedimento. Joga o observador lá para dentro do espelho, ou seja, dobrando a distância aqui, e lá do ponto onde representa o observador dentro do espelho, tu puxa duas linhas que passam pela borda do espelho. Essas linhas são as extremidades, tá? São as fronteiras do campo de visão do observador e assim se determina o campo de visão de um espelho plano. Muito, muito tranquilo, tá? Muito fácil, muito barbado. Beleza? De campo de visão e de espelho plano era isso.